Estamos em contato com a doutora Beatriz Breves para o nosso quadro de toda segunda-feira, Brevidades. Boa tarde para a senhora, doutora, tudo bem? Boa tarde, Steph, boa tarde, Leandro, boa tarde, ouvintes, tudo bem? Hoje falamos sobre perseverança, um tema que está ligado a um outro assunto aqui do Estúdio CBN, né? A gente continua falando dos Jogos agora Paralímpicos, né? Que acontecem em Tóquio a partir de amanhã, e a perseverança, é claro, é uma das características que todo atleta deve ter, né, doutora? Como é esse sentimento de perseverança? Exatamente, é um sentimento que todo atleta, atleta de um modo geral, mas o paralímpico mais ainda, né, predomina dentro deles. Porque se não tiver perseverança predominando, o sentimento nunca anda só. Então é preciso que haja um grupo funcionando, interagindo, enfim, mas no caso aí a perseverança predomina, né? Porque é justamente um sentimento que não deixa a pessoa desistir, não. Ela persiste, ela vai adiante, mesmo diante do obstáculo, ela vence aquele obstáculo, ela procura caminhos para vencer aquele obstáculo. Então é um sentimento muito bacana de sentir, né? Muito bom de sentir. É um sentimento que eu digo assim, eu quando sinto perseverança, né? Eu sinto muito esse sentimento. Ele para mim, ele funciona assim como se fosse leve de se sentir, mas ele é de uma força, porque ele impulsiona a gente para frente. Então, basicamente, é assim que eu conecto e acho que predomina a conexão com o sentimento de perseverança. E qual é a diferença, doutora, com relação a outros sentimentos ou termos, né, que não são exatamente sinônimos, né, mas queria que a senhora diferenciasse como sentimentos, né, entre perseverança, determinação, teimosia e obstinação? O que acontece? Na verdade, o que seria basicamente, grosso modo falando, assim, de uma linguagem que as pessoas entendam, o sentimento? É uma vibração interna que a gente sente, é como se escutasse uma música e aquela vibração toca dentro da gente e a gente sente uma série de coisas em relação àquilo. Então a gente começa a vibrar e sente uma série de coisas em relação àquilo que a gente está sentindo, naturalmente. Então esses 4 sentimentos, eles têm muita semelhança entre si, mas isso, eu gostei dessas colocações, porque as pessoas às vezes não percebem a sutil diferença que um tem do outro. E essas sutilezas às vezes são fundamentais para que a gente direcione o que a gente está sentindo, que a gente entenda melhor o que está sentindo e tome um rumo nas nossas vidas, né? Então, por exemplo, a perseverança, todos eles partem do mesmo princípio, é de você ser impulsionado adiante naquilo que você está querendo. Isso aí é básico nos 4, certo? Só que a perseverança, quando você encontra um obstáculo, você vai buscar uma estratégia, você vai parar, pensar, avaliar, você vai, o que eu posso fazer? Você aprende com aquele obstáculo, você foi um erro seu, você aprende com aquilo, então você busca alternativas novas. Eu, usando uma linguagem mais assim popular, é como se você tivesse um GPS e você recalcula a rota, né? Analisa aquele local todo e vamos recalcular a rota a partir de uma análise feita. Isso é perseverança. Já a determinação, ela tem o mesmo objetivo da perseverança, mas a pessoa não é tão cuidadosa, ela vai mais, encontrou um obstáculo, ela não vai fazer uma avaliação, ela vai virar à direita ou à esquerda, se fosse um GPS, e vai ver o que vai dar, né? Então, isso é basicamente o sentimento de determinação, a pessoa, porque quem sente determinação vai ter a característica de ser uma pessoa determinada, porque se predomina esse sentimento dentro dela, ela se torna uma pessoa determinada. Isso também é importante diferenciar. Então, a determinação seria basicamente isso. A obstinação já é um pouco mais assim, porque ela segue as características da perseverança, só que a pessoa, ela vai recalcular a rota, ela vai fazer isso tudo, mas eu diria que junta a ela um pouco da teimosia, porque aí a gente vai ver a teimosia daqui a pouco, porque ela não se preocupa, porque enquanto que a perseverança tem uma ética, eu não vou fazer mal ao outro, ou a mim mesmo, eu vou avaliar a situação. A obstinação não, o cara obstinado, ele vai, não quer nem saber se está fazendo bem, se está no caminho certo, se está num caminho considerado que não é bom, ele vai naquele objetivo dele, que se dane, que se exploda, entre aspas, o mundo, ele vai. Então, é uma diferença clássica da obstinação para a perseverança. E o teimoso é aquela pessoa que
empaca naquilo, ele é tolo, porque ele não pensa, ele parou ali por teimosia, aquele sentimento que ele fica, então ele se torna uma pessoa teimosa, ele não sabe nem mais por que está fazendo aquilo, mas ele faz, só porque não quer dar o braço a torcer. Então eu diria que a teimosia, ela se junta muito com a arrogância. A pessoa teimosa, né? Então, basicamente é isso. Então, a perseverança seria você poder aprender com o teu obstáculo, refazer, que os paralímpicos fazem isso, né? Eles aprendem, eles buscam novas alternativas diante do que sofreram, enfim, e vão tentar superar aquilo. A determinação é com menos cautela, mas a pessoa segue. A obstinação é como se fosse um lado, o uso negativo da perseverança, né? Não que seja um sentimento negativo, mas é até interessante porque se nomeia um aspecto negativo do uso que se faz, e a teimosia é aquilo da mesmice, né? Fica ali, fica ali, fica ali, fica ali. Basicamente, eu diria que esses quatro, veja que eles são próximos, mas são bastante diferentes na prática, quando você está vivenciando. Agora, um detalhe importante, que como é um sentimento que vibra muito próximo, dificilmente a gente não passa por todos eles, né? Mesmo uma pessoa perseverante, ela vai ter seu momento de teimosia, ela vai ter seu momento de obstinação, ela vai ter seu momento de determinação. A questão é o que predomina, é onde é que ela vai investir mais para poder chegar ali onde ela quer, no objetivo dela. Doutor, existe alguma relação entre ser resiliente e sentir perseverança? Resiliente hoje em dia é um termo que está bastante, aí há algum tempo já muito usado, né? Que é um termo importante, é um conceito da física, de que alguns corpos terem a propriedade de se recompor após sofrer algum baque, alguma coisa, ele sofre uma deformação e ele consegue se recompor à forma original. Então, aplicada essa ideia, né, ao ser humano, então seria aquela pessoa que sofreu um baque, mas ela consegue se recompor e seguir. É aquela história, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Então, a resiliência tem essa característica. Então, eu diria a você o seguinte, nem todo resiliente seria uma pessoa que vai ter perseverança, porque você pode sofrer um baque, se refazer, mas não está atrás de... Porque o perseverante, ele tem um objetivo, ele tem um foco a seguir, né? Mas eu diria que todo perseverante necessariamente tem que ser resiliente, senão ele não vai conseguir, ele vai se refazer justamente, ele vai criar estratégias novas para si, porque ele vai ter que ser resiliente para poder criar estratégias e seguir adiante. Então, eu diria isso, nem todo resiliente vai ser perseverante, mas todo perseverante necessariamente vai ter que ter resiliência. E, doutora, o que impede uma pessoa de sentir a perseverança e assim se tornar uma pessoa perseverante? Olha, eu diria que muitas vezes a zona de conforto, né? A mudança no ser humano muitas vezes não é feita, as pessoas às vezes estão numa situação até ruim, não necessariamente até uma situação confortável, boa, mas ela, pelo medo de ficar pior, pelo medo de dar o passo no desconhecido, pelo medo de ir para um lugar que ela não sabe o que vai acontecer, né? Atrás de uma falsa segurança, porque na verdade ela está sofrendo muitas vezes, ela não vai. Então eu diria basicamente que o que impede a pessoa de ir buscar um sonho, um objetivo, é o medo do que ela vai encontrar, ou então é pela zona de conforto. Estou bem aqui, tá bom o que eu tenho, eu não quero mais. Mas isso tem um preço na vida, né? A longo, médio prazo, normalmente isso tem um preço na própria vida da pessoa. Cria uma insatisfação consigo mesmo que não é razoável, não é ruim de sentir. Pelo menos essa é a experiência que eu tenho visto. Seria possível a gente vencer as dificuldades e se tornar aí uma pessoa perseverante? Essa é a pergunta de $1 milhão. Vocês dessa vez não falaram, mas eu estou falando. Por quê? Porque não existe, essa gente brinca nessas perguntas de $1 milhão, porque não existe receita de bolo. O ser humano, a gente tem um mundo interno de uma riqueza, e a gente, para conquistar as coisas, é com muito autoconhecimento, é com muito esforço interno, é com a experiência, a gente tem que tentar um caminho. Então, no caso da perseverança, né, eu acho que tem que agregar fé, paciência, persistência e inteligência. Porque a fé é o que movimenta, são 4 sentimentos que se juntam para que a gente possa
se tornar uma pessoa que agregue o sentimento, que ative o sentimento de perseverança, porque a fé é o que movimenta, né? A paciência é que deixa a gente esperar, aguentar, segurar as pontas quando a coisa não dá certo, procurar novos caminhos, enfim. A persistência é pela insistência, que a gente tem que insistir. E a inteligência é para a gente pensar novas estratégias. Olha, aquele caminho não deu, vamos tentar outro, avaliar a situação. Então, isso é uma fórmula que não é uma fórmula. A pessoa, para conquistar isso, ela tem que experimentar, ela tem que viver isso, ela tem que tentar várias vezes, ela tem que se permitir vivenciar isso, né? E é isso, e o segredo é esse. Agora, esse é cada um com o seu cada um, né? Cada forno interno da pessoa para fazer um bom alimento para si. É isso aí, doutora Beatriz Breves, trazendo essas reflexões para a gente. Todo início de semana a gente tem um quadro Brevidades. Hoje, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Boa semana, boa tarde para a senhora. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada a vocês. Segunda-feira.